não há indicação, tá, de você entrar com cristalóide nesse paciente, no APH móvel. Isso aí é uma informação que a gente tem que estar atento, justamente em cima dessa conversa, Dan, de que assim, peguei o paciente sangrou pra caramba, o paciente tá grave, pega volume e faz, porque eu acredito que vai fazer bem. Mas, pessoal, olha só. E aí, Danzinho, a gente trouxe aqui alguns materiais que a gente pode estar mostrando, mas se você for falar pra gente de forma resumida, quando é, Dan, que a gente faz volume no paciente de trauma? Pronto. E eu vou começar falando uma coisa que talvez, né, mude a percepção de muita gente. Sim. Não é necessariamente indicado pelo simples fato do paciente estar sangrando, certo? Isso é, por exemplo, a gente vai entender que existem metas, né, que a gente precisa seguir para poder aumentar ao máximo a chance do paciente sobreviver, tá? Então, assim, a priori no trauma, você tem indicação, né, de você fazer volume no paciente, mas vão depender de algumas situações. Por exemplo, tem aquele paciente, Léo, que teve um trauma isolado, sangrou externamente, né, não foi um politrauma, né, ele não acometeu múltiplos sistemas do organismo. Ela teve uma amputação traumática, vamos dizer assim, né? De imediato, aquela hemorragia sendo controlada, a forma de você abordar um paciente desse que não está sangrando mais, que você já controlou a hemorragia, é uma. E aí, muito provavelmente, para esse paciente, se for uma hemorragia considerável, já vai ter indicação da gente entrar já no APH com volume para ele, com reposição volêmica. Tem aquele paciente que foi vítima de trauma contuso, por sua vez, e ele está sangrando internamente. Então ele bateu ali o abdômen é uma das regiões mais vulneráveis, porque não tem arcabouço ósseo protegendo os órgãos intraabdominais, eles ficam mais vulneráveis a um trauma contuso. E para completar o tamanho do problema, esses órgãos intraabdominais, eles são órgãos que são mais frágeis. A gente chama até de órgãos friáveis. Tem muitos órgãos ali que eles se rompem com muito mais facilidade e sangram. E aí que está a grande questão. No APH, né, principalmente no APH móvel, a maioria das hemorragias internas a gente não vai conseguir controlar. Então esse paciente vai estar sangrando. Então é como se tivesse ali uma mangueira aberta, uma torneira ali que está sangrando. E esse paciente ele pode já estar apresentando sinais, né, característicos de choque que a gente vai falar mais para frente, como até mesmo sudorese, uma pele fria, você vê taquicardia. Mas aí que está a grande questão. Não necessariamente esse paciente ele vai se beneficiar dessa reposição volêmica inicial. Talvez, e a gente vai discutir isso, fazer volume para esse paciente, mesmo com sinais de choque, com hemorragia ativa, que eu não consegui controlar ainda, seja, por incrível que pareça, pior para o paciente. Seja pior. Talvez isso aumente a mortalidade dele. E aí é importante que a gente tenha um pensamento crítico do seguinte, que você que já trabalha há muito tempo no APH, por exemplo, você pode falar assim, não, mas eu sempre fiz, os pacientes deram tudo certo. Mas, gente, primeiro, a gente acaba no APH móvel tendo uma visão, na linha do tempo, uma visão limitada. Porque a gente não acompanha o desfecho do paciente. Então, você entregar vivo o paciente numa unidade intra-hospitalar não quer dizer que você fez o melhor por ele. Exato. É isso que precisa ficar amarrado. Tá? Eu sempre fiz, deu certo. Mas a conversa não é essa. A conversa não é essa. A conversa é assim, eu tenho que fazer condutas que a ciência mostra para mim, certo? Com evidência científica, de que aquelas condutas aumentam as chances, a probabilidade do paciente sobreviver. Certo? Isso aí, viu, Dan? É uma coisa que eu sempre falo assim nos treinamentos, que tem o que a gente vê e tem o que a gente não vê no atendimento. Sim. Imagine assim, uma analogia de um iceberg. Sim, iceberg é aquele bloco de gelo gigante que afundou o Titanic. Né? Tem uma pontinha que está para fora ali. Isso ali é o que a gente consegue ver. Sim. Mas o que afundou o Titanic não é a pontinha que está para fora. Perfeito. O que afundou o Titanic é os 90% da massa daquele negócio que ninguém vê. Perfeito. E quando a gente vai no APH atender um paciente,
muitas vezes, para os menos experientes, o que chama mais atenção é o que a gente está vendo. Uhum. E quem são os menos experientes numa cena? É o leigo, é a Uhum. população, é o familiar que está vendo alguma coisa ali que de repente é a mídia, é a câmera, Uhum. e é às vezes o próprio profissional pouco experiente que se surpreende às vezes com uma deformidade em uma fratura exposta de fêmur, Uhum. que se comove muito mais com aquilo, achando Sim. que aquilo é o principal centro de atenção do paciente, e de repente aquele paciente é um paciente que pode estar com a via aérea Obstruída. comprometida, é um paciente que pode estar com hemorragia intraabdominal importante, Perfeito. e é o que a gente não vê. Perfeito. Então a decisão tem que ser uma decisão, como o Dan falou, baseada naquilo que o paciente precisa mais para se beneficiar. E nem sempre é aquilo que chama mais atenção. E às vezes tem outro problema também, que é o que chama mais atenção do que o socorrista fez. Tem aquilo que é mais cinematográfico. Sim. Não, eu fiz ali, fiz uma imobilização, passei, tal, fiz todo atendimento padrão, todo mundo bateu palmas, vai sair bonito na filmagem, o paciente chegou vivo no hospital, você acha que fez o melhor. Mas no final das contas, pelo tempo que você perdeu um pouco mais na cena ali, de um paciente que você teria que agilizar e fazer uma restrição minimalista, uma imobilização mais simples, porque você ia ganhar 2 minutos, que ele ia chegar mais cedo no hospital, mais cedo ele ia ter a sua hemorragia interna controlada, de repente, aquela conduta menos espetacular, menos chamativa, Uhum. é a que seria melhor para o paciente. Uhum. E isso é um ponto que a gente tem que estar bem atento. Ô, Léo, eu diria até mais, viu? Eu diria até mais. A grande questão muitas vezes os profissionais, muitas vezes não, os profissionais estão habituados a fazer o que eles já fazem sempre. Só que nem sempre esses profissionais se atualizam. Exatamente. E acaba que quando você vai fazer, é porque esse conceito de certo e errado é algo até relativo, mas quando você vai fazer algo que é uma atualização, que a ciência vem mostrando pra gente que é o melhor a ser feito e que é algo contrário ao que era feito anteriormente, muitas vezes é um desafio até a aceitação pela equipe. Exato. Certo? Daí a importância também da gente multiplicar. Então não adianta só, eu me atualizei aqui, chego lá na hora de um evento, eu quero fazer algo que ninguém está habituado a fazer, porque inclusive talvez isso gere até mais prejuízo, né? Porque você desorganiza todo mundo. Então daí está a importância também de a gente capacitar. Isso é interessante que até mesmo quando a gente fala de princípios e preferências, que é algo que o PHTLS traz bastante e é algo que realmente é transformador. Você entender o que é um princípio e o que é uma preferência. Princípio é algo que eu tenho que fazer, é um objetivo que eu tenho. Não dá para eu, por exemplo, não controlar a hemorragia externa e sanguinante. Isso é um princípio. Certo? Agora, uma preferência é o método que eu vou utilizar para controlar aquela hemorragia. Pode ser via um torniquete, pode ser via pressão direta, enfim, depende de várias condições, como a condição do doente, o cenário, os recursos disponíveis. E tem uma das situações que fazem com que você opte por uma determinada preferência, que é o protocolo institucional, local. Porque essa é uma questão, porque, por exemplo, às vezes já existe um fluxo do serviço que você trabalha, que ele indica fazer isso, isso e isso. E aí quando você vem com uma atualização, às vezes a equipe ela não está seguindo aquilo e aquilo desorganiza tanto que atrasa o transporte do paciente, etc. Gera um desconforto ali. Isso pode ser até mais prejudicial. Então é da importância, talvez, Léo, de você que é um líder do APH, né? Porque se você está aqui com a gente, a probabilidade de você ser um líder do APH já é mais alta, porque hoje é uma segunda-feira à noite, tá? E você está aqui pegando um horário seu de descanso ou até mesmo de um lazer, e você optou por se capacitar ainda mais, mesmo que de uma maneira mais informal, como um bate-papo desse aqui. Então talvez seja o caso, sabe de quê? De você, junto à sua coordenação, né, mostrar as evidências do que mudou e lutar para que o protocolo institucional seja atualizado. E líder, viu, Dan? Líder do APH não é necessariamente o que tem mais tempo na casa, não é aquele que tem uma formação XYZ. Líder é aquele que está sofrendo na crista do conhecimento, é aquele que se atualiza e que puxa os outros pelo exemplo, né? Isso é liderar pelo exemplo, inspirar os demais. Certeza.
Então, por isso que a gente usa muito essa palavra líder Líder. do APH, porque o APH brasileiro ele está em evolução, tem muito profissional novo entrando, tem muita gente inexperiente ainda, e naturalmente é necessário que nos serviços tenham pessoas que possam estar provocando, estar incentivando Exatamente. o negócio, né? E aí você estava falando dessa questão de atualização, e que muitas vezes a atualização ela tem uma dificuldade de entrar, Ser implementada. ser implementada, gera às vezes debates, que é bom, é saudável, gera discordâncias entre grandes experts, gera discordâncias às vezes entre grandes especialistas no assunto, como é o caso de RMC, etc. Por que isso acontece? E aí eu quero alertar vocês para essa questão. Olha só, Dan. Tem uma coisa chamada crença. Né? A crença é aquilo que você tem convicção que é verdade. Sim. E essa crença ela foi estabelecida na sua vida ao longo do tempo, Sim. por N motivos. Porque você viu fazendo, porque alguém falou, porque você experimentou e deu certo, enfim, Sim. N motivos. Só que o problema é que na nossa área do APH, o nível de evidências que sustenta as recomendações são evidências muitas vezes baixas. O que é que isso significa dizer? Que a robustez do estudo que levou àquela conclusão é um estudo que não traz uma certeza absoluta que aquilo ali é verdade e nunca vai mudar. Perfeito. Aquilo ali muitas vezes é uma evidência observacional ou uma opinião de especialista que traz uma recomendação X. Aí qual o problema? Quando essa recomendação ela fica valendo por muito tempo, aquilo ali se torna enraizado, né? Enraizado Esse é o problema. No subconsciente coletivo. Esse é o problema. Como foi o caso, por exemplo, de fazer restrição de movimento da coluna igual para todo mundo, né, de restringir todos os pacientes. Como foi o caso, há muito tempo, de dizer que o torniquete seria sempre prejudicial para os pacientes. E teria que folgar a cada 10, 15 minutos, né? E são coisas que a gente vai, em algum momento, isso foi pensado, faz sentido. Sim. Faz sentido, bom, vou abrir, folgar um pouco para fundir pela lógica, pela lógica. Só que nem sempre o que racionalmente faz sentido, a gente levou em consideração todas as outras repercussões de uma conduta. Exatamente. E aí por isso que a gente precisa testar aquilo. Exatamente. Entende? Então você às vezes acha que aquilo ali é verdade absoluta, como a gente está falando de reposição volêmica, acha que fazer muito volume para o paciente é benéfico. Ou eu já vi muito o seguinte, quem está no comentário aí pode dizer pra gente, a sua experiência própria. Tá com um paciente grave, não sabe o que fazer, pega um acesso, faz um volume aí, porque pelo menos eu fiz alguma coisa. Não é? Não, o paciente tá aí, não, pega um acesso, faz um volume, porque tô fazendo alguma coisa. Essa mentalidade de ter que fazer sempre algo. E às vezes menos é mais. Perfeito. Isso aqui, turma, se vocês conseguirem contemplar a profundidade do que Léo acabou de dizer, eu acho que é um dos pontos mais altos aqui do bate-papo nosso, né? E para você levar para sua vida. Às vezes, a melhor conduta é não fazer determinadas condutas. Porque o fazer determinadas condutas, muitas vezes, implica em uma maior permanência de tempo. E, às vezes, o que o paciente precisa é o transporte mais rápido. Mas nem sempre isso é verdade. Tem algumas situações que a permanência em campo ela é mandatória. Às vezes é uma condição que a literatura internacional chama de life-threatening, né? Que é tipo ameaçadora à vida, que a resolução a gente tem disponível no APH. E aí não faria sentido você atrasar essa resolução para transportar mais rápido. Como é que eu vou saber quais são as situações que eu devo permanecer para fazer alguma intervenção ou adiantar logo e transportar o paciente? Só tem uma forma. Estudando. Essa é a única forma. Estudando, se atualizando, certo? E isso que o Léo falou é interessante, até para talvez um tema para um bate-papo mais para frente, né? Já que a gente vai agora voltar aqui a ter esse tipo de encontro com vocês, sobre esmiuçar um pouquinho mais de forma SRT, né? O que significa um grau de recomendação, né? O que significa um nível de evidência. Então, por exemplo, quem aí já se atentou, né, nas literaturas, inclusive o PHTLS antes ele não fazia isso e ele passou a fazer.
né? Ele coloca algumas recomendações, ele coloca lá. Por exemplo, grau de recomendação, ele coloca lá. Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Didático. 1A. Olha que bacana. 1A significa o quê? 1 significa que é o grau de recomendação. Ou seja, é altamente recomendado. 1. E A é o nível da confiabilidade dessa recomendação. Grau A é o máximo que a gente teria. E aí, ó, no imaginário de muita gente, a opinião do especialista é algo assim, pô, o especialista falou, é a última palavra que vale. E quando você vai estudar metodologia científica, você às vezes pode tomar um baque. Você vai ver assim que a opinião de especialista é um dos piores níveis de evidências que a gente tem. É o último, né? É o último, é o pior nível de evidência que tem, tá? É melhor do que nada. Ou seja, quando algo não foi ainda estudado, né, ninguém parou para pegar um determinado tema ainda e fazer uma pesquisa ali em cima, né, o que sobra, infelizmente, é a opinião de um grupo de especialistas, é tentar achar o consenso do grupo de especialistas. Ou seja, não quer dizer que isso é ruim. Isso é melhor do que você não ter opinião de alguém que não é especialista na área, óbvio. Mas é muito melhor, né, outros estudos mais específicos, né, que através de experimentação você consegue entender como é que determinada intervenção ela pode ser benéfica ou maléfica, testando em populações. Especialistas não testaram isso. Eles vão pelo racional teórico, mas só que o racional teórico muitas vezes é falho, Léo. Dan, seria correto eu falar o seguinte aqui, ó, quando indicar uma reposição volêmica? Você falou ali da questão do exemplo da hemorragia externa que foi controlada. Sim. Você falou da questão da hemorragia interna no trauma contuso. Seria correto eu falar que a reposição volêmica ela só vai ser indicada para o paciente que tiver uma pressão sistólica abaixo de 80? A questão da reposição volêmica, da hipotensão permissiva, da reposição volêmica por meta. Como a gente está falando aqui de quando indicar, a gente está com alguns slides. Perfeito. Você prefere mostrar antes alguma coisa? Pode Você bater quer o explicar papo isso? e depois ir para lá de novo, porque é bom que a informação ela vai sendo vista de diversas formas. Tá? Eu acho que até para o pessoal fixar melhor, é bacana. Léo, a priori, repare, se o paciente ele tem um trauma, vítima de trauma, né? E ele tem um sangramento ativo, Sim. certo? Que eu não controlei, ó. Se o paciente ele tem um sangramento ativo que eu não controlei, gente, eu estou entendendo que isso é um sangramento interno. Porque se fosse um sangramento externo, ele deve ser controlado precocemente no APH. Perfeito. Só que quando o sangramento ele é interno, isso ultrapassa, na maioria das vezes, a nossa capacidade, né, de fazer aquele controle de hemorragia. Então, nesse paciente que ele está sangrando, mas eu não estou enxergando o sangue sair, porque é internamente, esse paciente, a priori, a gente já vou adiantar aqui para vocês, tá? A gente só vai ter indicação pelo próprio PH-TLS de você fazer uma expansão volêmica no paciente, de fato, quando a pressão sistólica, arterial sistólica, que é a máxima, né, a máxima das pressões, ela atingir realmente valores ali próximos a 80. Né? Eu não posso deixar cair abaixo de 80 milímetros de mercúrio. Mas se o paciente ele estiver sangrando internamente e ele ainda estiver normotenso, ou seja, a pressão não caiu, não há indicação, tá, de você entrar com cristalóide nesse paciente, no APH móvel. Isso aí é uma informação que a gente tem que estar atento, justamente em cima dessa conversa, Dan, de que assim, peguei o paciente sangrou pra caramba, o paciente tá grave, pega volume e faz, porque eu acredito que vai fazer bem. Mas, pessoal, olha só, a avaliação primária, você vai identificar e tratar as lesões potencialmente fatais. Em algum momento, você vai fazer a aferição da pressão arterial. Isso. E é a aferição da pressão arterial que vai te ajudar a decidir se você vai fazer volume ou não. Tá? Então, a pergunta, quando indicar reposição volêmica? A gente vai ver que existem
casos específicos, né, Dan? E aí a gente vai entrar na particularidade. Mas vamos aqui, ó, avançar aqui para mostrar para vocês algumas coisas, né? Para quem não conhece, a Universidade do APH é um aplicativo que nós desenvolvemos de educação continuada em APH, tipo Netflix, onde existem vários cursos teóricos, práticos e com um sistema de pontuação que te ranqueia no ranking nacional do APH e faz com que você possa aparecer para o mercado de trabalho. Quem ainda não baixou o aplicativo da Universidade do APH, já pode ir lá no Google Play, na Apple Store, digitar Uniap ou clicar no link que está disponível aí para vocês.